Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao início da nossa aula de número 13. Que alegria poder estar aqui. Você deve estar surpreso, né? Quem é que está aqui do meu lado? Por que essa pessoa aqui? Se até então nós tivemos várias aulas e todas elas eu estava sozinho. Então hoje a nossa aula é um convidado especial, né? Nossa aula de número 13 é o final da nossa aula e a gente vem no nosso módulo sobre relacionamento, sobre sociedade de vida. Então nada mais justo que eu traga a minha esposa, né, a Aline, para estar aqui junto, compartilhando uma aula que a gente fala sobre relacionamento, sobre evolução, sobre uma sociedade de vida nesse ano. Então é importante que a gente traga esse compartilhar de ideias e nada mais justo que o convite seja dela, como professora aqui, poder compartilhar junto com vocês aquilo que a gente vive no nosso dia a dia, aquilo que a gente busca todos os dias, colocar em prática e hoje compartilhar com vocês como viver uma vida de potência em sociedade junto com as pessoas com quem a gente tem perto. Normalmente o nosso cônjuge, nosso namorado, nossa namorada, as pessoas com quem a gente quer partilhar uma vida. Então, seja bem-vindo à aula de hoje, nossa aula de última aula e a aula exclusiva junto com você. Muito obrigada. Então, olá pessoal. Então, eu sou a esposa Felipe, a Aline, muita gente já sabe. E aqui, por que eu estou aqui? Porque tudo que vocês aprenderam nas outras aulas sobre vários pontos, várias alavancagens da vida em N setores, de nada vai adiantar quando o casal ele não está organizado para que seja um relacionamento realmente de potência. E eu vim falar especialmente com as mulheres. Então, claro que é importantíssimo que os homens também vejam tudo isso para avaliar também como ajudar sua esposa, sua namorada, sua noiva, sua companheira de vida. Mas principalmente hoje eu vim falar com as mulheres. Então nós vamos falar sobre como alavancar o relacionamento de potência sendo sócia de vida dele, se posicionando como sócia de vida dele dentro da ilha que vocês estão construindo. Então tudo que eu vou falar aqui são pontos que você já conhece, mas às vezes não está organizado na mente. Então nós vamos elucidar alguns pontos que vocês já conhecem, que vocês já sabem, mas com organização fica mais fácil e aí sim o relacionamento se torna um relacionamento de potência. E aí vocês conseguem evoluir muito mais, multiplicar tudo que vocês querem construir juntos. 2 pontos importantes, já que eu vou elucidar já no início do que a gente está conversando, sobre a alavancagem, né, como sócia de vida dele. Por que sócia de vida? Né? Então nós precisamos escolher como nos posicionar ao lado dele. Como você está se posicionando hoje? Como esposa, como noiva, como namorada? Como está sendo? Você principalmente quem já casou, né? Então a esposa. Você é esposa mãe? Aquela esposa que está simplesmente tapando o buraco da mãe. Já começou a aula? Já? Eu vou fazer uma conjuntura então para vocês aqui antes um pouquinho, tá? Para contextualizar. Talvez até pareça uma certa loucura tudo que a gente fala, né? No mundo atual, talvez um relacionamento, talvez estarmos aqui, pareça uma loucura, né? A conjuntura do mundo atual nos faz a gente acreditar que muitas vezes o que a gente está vivendo é errado. Onde ter um relacionamento, onde dividir uma sociedade de vida, onde estabelecer papéis seja uma inverdade ou seja realmente algo que é ridículo se falar. Mas não, nós chegamos até aqui nesse momento, no último encontro do nosso módulo, 30 dias, né? Eu tenho visto toda a evolução de vocês lá no nosso grupo do WhatsApp, né? Há 30 dias eu vejo vocês evoluindo, vocês buscando metas financeiras, resultados pessoais, lugares mais altos, brinquedos novos e a gente não ajusta o principal. A gente esquece o principal, de ter uma casa, de uma família. Ter uma casa, ter uma família, ter uma sociedade de vida edificada deve ser uma meta. E como construir essa meta, né? Como que a gente constrói essa base de relacionamento que foi ridicularizado, que foi deturpado a imagem de homens e mulheres, onde nós nos perdemos e achamos que casar é ruim, né? Quantos aqui já falaram, né? Você já ouviu de um primo, de um amigo, de um tio, dizendo assim, olha, casar é bom, mas é melhor que morrer queimado, né? Na verdade não é isso, né? Casar é bom desde que a gente compreenda e venha aplicando todas as aulas que eu já dei de relacionamento para vocês, como compreender isso, né? O papel de cada um, né? Os filmes hoje em dia, né? Eles colocam o casal como algo ruim. Eles colocam a mulher como algo que tem que assumir uma posição que não é dela, né? Assumindo papéis que não são de fato. Assim como homens vêm assumindo papéis que não são deles, que
que torna o homem emasculado, né? Como vocês já me ouviram falar nas outras aulas. Então, para isso, para estabelecer a divergência e convergir para um lugar melhor, é que a gente está aqui como um casal para estabelecer uma base mais forte, né? Colocando não a felicidade dela cumprir a felicidade para comigo, mas sim um ato de ambos, como eu falei lá de Ortega y Gasset na última aula, né? Que felicidade, amor é levitar a direção do outro. Então, quando eu espero que só ela complete uma parte minha, eu vou falhar, né? Quando a gente está num casamento, a gente entende que o casamento é um ato de sacrifício, né? Todos os dias a gente sacrifica por vontades alheias. Ela estar aqui agora, ela está sacrificando as atribuições dela, a vida dela, uma vida que não é de professora, né? Uma vida que não é de contribuição, que é uma vida de fazer as pessoas sorrirem, né? Ela é dentista. Então ela está abrindo e fazendo e criando um sacrifício para ela em devoção ao que é a minha missão. Assim como na gestão, nesse lugar aqui que a gente está falando, é um dos nossos negócios. Então eu abro um sacrifício meu para fazer a gestão de um sonho que é dela. Então a vida é esse equilíbrio, né? Para a gente não ficar relativizando, né? Porque quando a gente relativiza tudo, a gente esquece de um Deus que é de exatidão. Então, quando eu vou relativizar tudo, eu vou prejudicar esse processo. Então, entender que é assim, que é um ato de sacrifício mesmo. Então, desculpa interromper a tua aula, mas é para contextualizar os alpinistas, né, de como a gente vai falar, e por que essa vida, por que os dois, né, e por que vai agregar, e como que eu vou fazer evoluir. Então, ela vai falar muito mais para as mulheres, óbvio que isso serve para os homens também, mas a gente realmente, num mundo onde tudo está sendo relativizado, a gente trazer um olhar sobre a família, sobre o homem, sobre a mulher, sobre realmente uma concepção de desatidão, foi o que a gente disse. Exatamente, então é justamente nesse sentido de blindar os princípios, de organizar mesmo os princípios dentro da nossa casa, dentro do nosso relacionamento. Até você falando disso, eu lembrei agora de um filme que a gente assistiu esses dias atrás e falava sobre o que era o casamento, que o casamento casar é achar uma pessoa para comprar um apartamento, dividir e depois odiar a pessoa. Lembra que falava alguma coisa assim? Mas assim, são jogados hoje princípios na nossa vida que são errados. Então nós precisamos nos blindar, limpar desses princípios que o mundo vem nos jogando, escolher quais são os princípios que são corretos para que a gente realmente tenha um relacionamento de potência. Porque se nós deixarmos ouvir tudo que o mundo nos joga, simplesmente vira uma bagunça. Então por isso que eu falo, muitas coisas vocês já sabem, muitas coisas vocês já ouviram, mas agora com um senso de organização na posição da mulher em relação ao homem, na sociedade, ela ao lado dele, e os dois indo pra frente junto, nem pra trás, nem um ficando pra trás, nem outro ficando pra trás, os dois indo pra frente no mesmo sentido, e no sentido de potência, em evolução, em multiplicação. Então, voltando quando eu tava falando, né, assim, uma das coisas também que eu gosto de trazer nessa, por que a gente elucida, né? Então, por que a gente tem que deixar claro sobre a questão da posição da mulher ou do homem. Até no nosso casamento, o evangelho do nosso casamento, que era uma das coisas que eu já toquei, construa a casa sobre a rocha. E quando a gente precisa construir a casa sobre a rocha, justamente tem muito a ver com princípios. Então, que princípios nós usaremos para construir essa casa? E como eu vinha falando sobre a questão de sócia, né? Sócia de vida dele. Como nós devemos nos posicionar como sócias. Então, nós temos algumas formas de nos posicionar ao lado do nosso marido, do nosso noivo, namorado, mas principalmente depois do nosso sim na igreja, que é o mais importante de tudo. Como nós devemos nos posicionar? Como nós estamos nos posicionando agora? Como a esposa-mãe que eu vinha falando? Aquela esposa-mãe que apenas tapa o buraco de quando a mãe estava ali cuidando dele em casa e agora ela tem que fazer tudo exatamente como a mãe fazia. Somente copiando aquele sistema social dentro da casa dele que ele já morava. Ou a esposa-filha, aquela que precisa ficar embaixo do braço dele e precisa depender dele, não ter um posicionamento de uma mulher forte dentro de casa. Ou a esposa juíza, aquela que coloca o dedo em tudo, aquela que julga tudo que ele faz. Né? Que acaba se tornando um pesado um relacionamento dessa forma. Sim. Né? Ou a esposa serva reclamona, aquela que faz tudo pra ele, mas também reclama de tudo. Ou você se posiciona como sócia de vida dele. O sócia de vida é estar ao lado, é estar
complementando tudo que ele precisa, porque dentro do homem e da mulher existe uma necessidade masculina e uma necessidade feminina, dentro do homem e da mulher. Então, do homem, a necessidade masculina, ele mesmo se completa, mas a necessidade feminina sou eu que tenho que completar ao lado dele, com vários pontos. Então, vão ter pontos aqui que eu vou elucidar como que eu vou complementar, como que eu vou completar essa necessidade dele, assim, o contrário é verdadeiro, né? Então, assim, e outro princípio aqui que a gente tava falando é sobre ilha. Como assim ilha? Por que vocês usam esse termo ilha? E a gente usa muito para nós esse termo ilha, né? Então, a partir do nosso sim na igreja, então a gente tem que ter a plena ciência de que nós construiremos uma ilha, que é a partir de você, da união, você e teu esposo construirão N coisas dentro de uma sociedade, dentro de um ambiente, e isso é dentro da sua ilha. Então, é você tomar a responsabilidade sobre as suas decisões quando vocês dizem o sim. Então, passar essas responsabilidades, às vezes, para casa, né? De pai, de mãe, de irmão, você abrir tudo ou dividir demais coisas pessoais, você acaba dando a disponibilidade e a responsabilidade de opinarem na vida do casal. Né? Então, assim, por isso que a ilha ela precisa também ser blindada. Então, por isso que a gente fala sociedade de vida, ilha, são pontos e princípios onde a gente já consegue criar dentro do nosso imaginário o formato que a gente quer criar da nossa sociedade de casal. Dentro, então, desses pontos, né? Já elucidei ali os 2 termos principais, que é sociedade e ilha. Agora, os 3 pontos de alavancagem da mulher como sócia de vida. Então, uma das coisas assim, que eu gosto de trazer bem forte para dentro da nossa vida, do nosso relacionamento, do meu posicionamento, principalmente ao lado do Felipe, são 3 pontos que guiam assim, o meu posicionamento ao lado dele. Então, seja apaixonante, seja bela e seja o Cristo que falta nele. Então, são 3 pontos que resumem esses princípios que eu gosto de usar para guiar a nossa vida. Então, o primeiro ponto, ser apaixonante. O que é ser apaixonante, né? O primeiro engano que essa frase ela nos traz é como se nós precisássemos que esse movimento fosse de fora para dentro, que alguém que ele precisa se apaixonar e ser perdidamente apaixonado por mim, sem eu ter nenhum movimento. E aí já começa o engano, aí já começa o entendimento totalmente ao contrário do que é uma sociedade de vida. E aí começa esse engano, que a gente acredita que ser apaixonante é ser de fora para dentro. E esse movimento, ele simplesmente trava o que nós realmente devemos ser. Pelo contrário, é um movimento de dentro para fora que ele precisa existir. Mas como, Aline? Como que eu vou ser apaixonante de dentro para fora? Então, 2 pontos importantíssimos que nós precisamos entender aqui. Primeiro, a nossa vida é como se ela fosse uma digital. Então, a nossa vida ela é única e nós precisamos reconhecer e avaliar dentro da nossa vida quais são os pontos fortes dentro da nossa vida. Então, a tua vida é única. A casa onde você mora, a rua onde você mora, o marido que você tem, os filhos, tudo que rodeia a tua vida é uma digital. E vai ter pontos difíceis, e vai ter pontos fáceis, e vai ter pontos bons, e vai ter pontos ruins, mas você precisa focar na parte boa e realmente amar e fazer com intensidade tudo que você faz. Então, eu gosto muito de algumas definições, e uma delas que eu trago muito forte também é a de Nietzsche, que fala sobre amor fati. Amor fati é amor ao destino, amar tudo aquilo que contém dentro da tua vida. E amar com intensidade, ele te coloca ao servir. Quanto mais você se apaixona, quanto mais você cai de cabeça dentro daquilo, mais você vai movimentar pessoas em volta de você. É extremamente interessante quanto essa percepção das pessoas em volta elas realmente acontece. Mas aqui o olhar que mais importa em volta disso é o olhar do teu esposo. Então, essa movimentação de você se apaixonar intensamente pela tua vida e focar no que você tem de melhor nela, trabalhar da melhor forma possível, vai fazer com que você coloque potência em um dos primeiros pontos onde você precisa trabalhar para você ser a sócia de vida dele. Então, pontos simples. Desde você cuidar da sua casa, independente se você é sócia de empresa também, né?
Se você no nosso caso, nós somos sócios de empresa, então eu tenho a minha função dentro de casa, que eu cuido da casa, mas eu também sou sócia de empresa do Felipe. Então, indiferente da tua posição, ou se você trabalha fora em outros empregos diferentes, ou se você é sócia dentro da mesma empresa, ou se você trabalha em casa e ele trabalha fora, mas todos esses pontos, eles podem ser trabalhados indiferente da posição que você esteja. Não é assim, mas você fala que dá certo, né, Aline, que vocês dão certo porque vocês trabalham juntos e tem uma empresa e por isso você fala sócio de vida. Não, né? Esses mesmos pontos, eles devem ser usados na posição da mulher, indiferente de onde você esteja. Esse amor de intensidade por tudo que você faz e pela tua vida em específico, ela vai fazer com certeza um movimento extremamente intenso. Quando você ama desde lavar uma louça, desde arrumar uma cama com cuidado, desde escolher com carinho, desde fazer uma mesa posta, porque é incrível. Eu já vi nos olhos dele. Às vezes, onde a gente coloca, arruma uma mesa ali com a simplicidade que a gente tem em casa, mas uma organização. E dedicando em amor, o cuidado que a gente coloca, a reação deles, dos homens. É incrível, né? É incrível, assim, a reação. Brilha o olho. Já chegou, teve uma situação, né, que eu fiz uma mesa posta simples em casa e o Felipe não esperava que ele chegaria à noite, ele estava cansado, não esperava que eu ia fazer uma janta, não era nada elaborado, mas era uma organização, com cuidado, com carinho, desde o prato, desde o copo, o suplá, organizadinho ali com o que a gente tinha. Ele chegou, ele ficou comovido pelaquela situação e ele pediu pra gente fazer uma oração antes de começar a jantar. Então, assim, esses movimentos femininos, eles fazem que você dê potência no teu marido. Nós devemos ser o pilar da fé, e depois eu vou falar sobre isso. Nós, mulheres, devemos ser o pilar da fé, mas é incrível como, sem eu precisar pedir, surtiu dele essa vontade. E eu acho isso, assim, muito importante quando a gente coloca a intensidade, coloca o amor, coloca o carinho no que você faz, como mexe nas pessoas em volta. Mas o nosso foco principal sempre vai ser ele. Sempre o quanto vai potencializar nele e vai fazer com que ele seja melhor na posição dele. Então, o Felipe trabalha o dia inteiro, chega cansado em casa, quer se sentir amado, quer se sentir cuidado para que ele recarregue a energia dele, para que no outro dia ele vai fazer a função dele, né? Vai trabalhar no que cabe a ele. E o quanto o que eu faço potencializa nele. Isso eu tô falando dentro de casa, então para ver que dá para colocar em N situações. Aqui dentro da clínica onde a gente é sócio, né? Então, nós somos sócios, eu faço o meu papel, eu desempenho o meu papel e ele desempenha o papel dele. Mas assim, o que eu faço e dentro do meu papel, que eu posso potencializar dentro do papel dele e principalmente dentro do papel dele, no caso da gestão, só de confiar, só de entregar na mão dele, confiar, saber que as escolhas dele farão sentido, é uma forma de potencializar, que é muito do que a gente conversa, né? Então, assim, é uma das coisas que a gente trabalha muito. Então, assim, dentro disso, ser apaixonante, quando falo ser apaixonante, é você primeiro se apaixonar pela tua realidade, pelas coisas que você tem. E, assim, aí começa a gente pensar na ótica, né? Nós poderíamos usar outra ótica. Nós poderíamos olhar de outra forma as nossas realidades. O Felipe já foi borracheiro e a gente, né, ele poderia olhar, não, ou às vezes eu olhar a realidade e falar assim, não, ele é um ex-borracheiro, não teve oportunidades, teve situações. Ao ele olhar a minha outra ótica, a Aline tem os defeitos dela, veio de outra cidade, não é conhecida aqui em Guarapuava, vamos montar uma empresa, mas ele poderia olhar a dificuldade de todas os meus pontos, as minhas situações. E pelo contrário, a gente sempre tenta focar no que nós temos de forte, para que a gente foque nisso, potencialize em cima dessa nossa realidade que nós temos no momento, para que em cima disso nós realmente criamos uma sociedade e um relacionamento de potência. Então, o primeiro ponto sobre ser apaixonante é se apaixonar, é amar a realidade que você tem, indiferente do que seja, né? E o segundo ponto que nós usamos de alavancagem para ser a sócia de vida dele é ser bela. Como assim ser bela? Mas Aline, eu já uso meus pontos de cuidado com a beleza, cuido do meu cabelo, da maquiagem, faço meu lift, cuido dos meus cílios. Não tô falando dessa beleza.
ser bela nesse ponto não tem a ver com esse ponto de beleza. Não só esse, nós precisamos estar organizadas na nossa imagem, porque a nossa imagem diz muito sobre nós. Nós precisamos estar bonitas e arrumadas, claro, para chamar a atenção dos olhos do nosso esposo. Mas eu não estou falando só sobre essa beleza. Beleza significa organização, né? Então, me posicionar organizada no ponto que eu preciso estar. Então, esse é o primeiro ponto, é ser bela. Então, o que dentro da minha posição eu preciso fazer e fazer bem feito e aceitar que ele faça o que ele precisa fazer. Hoje existe essa bagunça, né, de ideias, de princípios que o mundo nos joga. Essa relativização, que a mulher precisa estar sempre mais forte, ela precisa estar sempre competindo com o esposo, ela precisa conquistar o espaço dela, ela precisa empoderar, ela precisa estar soberana sobre ele. E não, quanto mais nós estamos em harmonia e nos ajudando um em um papel e outro em outro, é aí que se cresce. A gente tinha conversado também, né, sobre o quanto um cresceu sozinho até nos conhecer, e quanto outro, né, no caso eu cresci sozinha até que a gente conhecesse, a partir do momento que nós nos unimos e a gente foi estudando e foi entendendo o papel de um, o papel de outro, um ao lado do outro, o quanto eu na minha posição como mulher, como também empreendedora ao lado dele, mas respeitando muito esse olhar que o Felipe ele tem um olhar estratégico e eu preciso respeitar esse olhar estratégico dele, e eu um olhar um pouco mais sensível, quanto ao negócio. Então, assim, quando nós entendemos e respeitamos a posição, nós vimos que nós potencializamos. Hoje a gente pode dizer que cresceu 5, 6 vezes mais até onde a gente tinha se encontrado, né? Sim, entre solteiro e casado, a gente cresceu aí 5, 6 vezes a mais. Se for colocar em números assim... Em 3 anos, né? 3 anos juntos. Então, e a gente não tá falando isso para ganhar a vitória de maneira alguma, isso é uma realidade, a realidade quando um casal... É mostrar uma possibilidade, na verdade, né? E não cantar uma vitória, né? Não. Mostrar que assistindo essa aula você pode assistir com o teu esposo, com a tua esposa, com o teu futuro cônjuge, e pensar que quando você estabelece uma sociedade realmente que é convergente, né? A gente estava falando assim, mas é fácil ter uma sociedade de vida porque você não tem o trabalho, ou vice-versa. Alguns dirão, mas para vocês é mais fácil que vocês tenham a sociedade de vida mais o trabalho. Alguns dirão que isso é um problema, para outros dirão que isso é um fator que contribui. A verdade é que cada um vive a sua própria vida, cada um vive a sua própria existência. Alguns sentirão dificuldade na sociedade de trabalho, outros na vida, outros com os filhos, enfim. A sociedade ela converge entre uma e outra, né? A sociedade de vida contra a empresarial. Não existe uma mais fácil ou mais difícil. O que existe é o compartilhar de ideias, a sinergia, a conexão e olhar para o mesmo lugar, para o mesmo destino e unir forças sem ultrapassar a linha, que ela é invisível. Existe uma linha invisível, que eu digo daqui eu não posso ultrapassar porque é o papel dela, e daqui ela não ultrapassa que é o meu papel. Então quando você percebe isso, alinha essas expectativas que eu falei na aula passada, que é um eterno alinhar expectativas, né? E garantir sacrifícios, é justamente nesse sentido. Por isso que a gente consegue crescer. Então o que a gente traz aqui é uma possibilidade, né? Isso, exatamente. E muito acontece disso, por quê? Porque o diálogo, a beleza também dentro desse ponto é o diálogo. O diálogo, ele organiza os pontos. Então, o casal precisa ter o diálogo. Isso parece tão chavão, parece tão comum, mas você realmente dialogar é muito difícil. Então, quando nós estávamos namorando, uma das primeiras... Eu contei na aula passada. Contou? Contei. Mas eu vou só contar então a minha parte, é bem rapidinho, mas ele quis conversar sobre casamento e eu já de imediato, já falei, então se nós formos conversar sobre casamento, eu preciso saber se você realmente quer conversar. Porque se for para começar a conversar sobre casamento, primeiro ponto que eu já coloco, eu não aceito separação no casamento. Então, se não for para conversar dessa forma, eu prefiro já nem começar a conversar. Isso é no namoro. Então, assim, às vezes pode assustar. Mas também ali você coloca muitos limites.
você consegue entender se a pessoa realmente quer ou não quer alguma coisa, né? Se ela tá pensando, se ela tá alinhada. Quem não tá alinhado já cai fora, né? Quem tá alinhado já entende e se alinha ainda mais. E os dois começam a pensar no mesmo sentido. Então, o diálogo em si, ele faz parte do ser bela. E isso que eu falo sobre ser bela é exatamente sobre essa organização de pensamentos. Então, agora nós vamos conversar sobre o nosso casamento. Então, quantos filhos nós vamos querer, né, pensar, somos abertos à vida? Não somos. Pensaremos em ter filho, em adoção. Não, enfim, o diálogo, ele faz parte do ser bela. Então, esse é um ponto extremamente importante que nós, mulheres, devemos também saber. Escutar, falar dosadamente, cuidar, porque nós temos esse hábito de falar e falar muito, né? Então, essa organização de pensamento no diálogo faz parte do ser bela, com certeza. Outro ponto que precisa ser muito bem pensado sobre ser bela como a gente estava conversando sobre a imagem, o cuidado, o ser bela faz parte também a nossa beleza em relação à modéstia, a roupas. Mas por que, Aline? O que tem a ver ser sócia? Como assim? Eu preciso... Tem muito a ver, sim, com certeza. Porque a partir do momento onde você se porta como sócia dele, você precisa atrair apenas os olhos dele em relação à sedução. Porque a partir do momento que você se torna uma mulher que você quer ter um certo domínio dentro do casamento bem ponderado, você pode chamar atenção a olhos alheios que vão atrapalhar essa sociedade de vida. Então, saber se posicionar como uma mulher e querer apenas olhares, e é muito delicado falar sobre esse assunto, mas olhares de sedução, que seja apenas dos olhos dele. E para isso, alguns pontos do nosso cuidado são importantes, com certeza, sobre roupa, sobre maquiagem, a forma como você se porta, a forma como você conversa, a forma como você olha, as mensagens de celular. Então, tudo isso precisa ser pensado para você ser sócia de vida. Por quê? A partir do momento que você se coloca como sócia de vida, você tem que economizar a energia que ele gasta também. A energia de algum incômodo que fique ali por trás. Então, que sejam os seus olhos apenas para ele e os olhos dele apenas para você. Porque isso corta um monte de energia que pode ser gasta, que a gente pode investir essa energia na nossa sociedade de vida, tanto de casa, de empresa, e evita um monte de problemas. A partir do momento que os dois se portam dessa forma, ele somente com os olhos para ela e ela somente com os olhos para ele. É um assunto delicado, mas precisa ser tocado com certeza, tanto para o homem quanto para a mulher. E o terceiro ponto, depois que a gente falou sobre ser apaixonante, ser bela, seja o Cristo que falta nele. Por que isso é importante? Então, nós precisamos ter uma condução como mulher, e realmente a mulher, ela é o pilar da fé dentro dessa sociedade. Então, quando nós nascemos, quando nós somos gerados, nós somos uma alma, e essa alma, ela tem uma missão, e essa missão é salvar pelo menos uma alma. E a nossa missão essencial quando a gente casa é salvar a alma do nosso esposo, com certeza absoluta. Então nós precisamos ser o pilar da fé, nós precisamos complementar a necessidade que falta nele em relação à fé, e assim ele também nos complementa, um sendo com certeza o Cristo para outro. E São Paulo já dizia lá em Colossenses, suportai-vos. E quando a gente fala de suportar, às vezes a primeira ideia que nos vem à cabeça é suportar canseira, chatice, incomodação. Teimosia. Teimosia. E suportar os pontos negativos um do outro. Não, o suportar vai muito além disso. Suportar é ser suporte um do outro. Então, que nós sejamos o suporte um do outro. E para isso, quando nós somos o suporte um do outro, quando o casal ele vai se unindo, ele vai se complementando, ele vai se multiplicando e sendo essa potência, é nítido como que os olhos, quando eles estão fixos para o mesmo sentido, para o mesmo lugar, nós conseguimos acelerar todo esse caminho que vocês já usaram nas outras aulas, e aí a gente potencializa tudo isso, vai para frente. Antropologicamente, a gente sabe que a família é uma constituição realmente onde o homem, a mulher, o modelo ideal ali, ele é constituído. Antropologicamente falando. Pós-modernismo, a gente já viu uma situação bem diferente, né? A gente vê que
ser casado é feio, onde as pessoas que estão casadas são feias, são descuidadas, são terríveis. E não é assim, né? Na verdade, a gente precisa entender que existe o papel de cada um para que tudo isso se torne belo, como vocês viram, para com as mulheres. Mas e homens, qual que é o papel de vocês? É o de servir, é o de proteger. Cara, você não veio no mundo com 15 vezes mais testosterona que ela, eu não vim com 15 vezes mais testosterona com ela no meu corpo aqui para não fazer nada com isso. Eu preciso fazer isso, eu preciso assumir o meu papel. O papel como homem, como defensor, como aquele que protege, como aquele que ocupa espaços onde seja capaz de proteger. Não na força brutal, mas sim na capacidade mesmo de proteção. Então você veio ao mundo para isso, não só para abrir o vidro de pepino, mas realmente para servir, para carregar as compras do supermercado, para realmente se impor, para proteger a hora que ela precisa, mesmo que ela não precise, que você se mostre protetor naquele sentido, que às vezes ela nem precisa, às vezes ela vai te ligar e vai dizer assim, vem me esperar aqui fora, mas por que eu vou esperar aí? Tadinha, não tem problema nenhum. Mostre-se aparente, esteja presente. O papel do homem é estar presente diante das situações. Vocês viram nas outras aulas, eu falei muito sobre o que o homem tem que fazer, como o homem tem que agir, qual é a maneira que você tem que vir. Parar com esse paradoxo de igualdade, entender qual é a devoção primária de um homem. A devoção primária de um homem é a esposa, depois é os filhos. Até por que é assim? Porque depois os filhos vão casar com as suas esposas, seus esposos, e você, pai e mãe, ficará ignorado. Tratar o seu filho, a sua filha, como um bibelô no lugar do seu esposo é você querer amar mais a maçã do que a macieira. A maçã veio da macieira, os filhos vieram da mulher, do homem. Então por que não a primeira devoção ser nesse sentido? Então a tua primeira devoção com o homem deve ser em relação à tua esposa. Depois para com os teus filhos. Isso não é ser ruim, isso não quer dizer que você não morra no lugar deles. Você vai morrer por qualquer pessoa que você ama, muito provavelmente se for um homem que defende, e não um banana que espera outro salvar, Então, mas quando você se apresenta, é outra situação. Como eu falei na aula passada, não chamar o seu marido, a sua esposa, de pai e mãe, porque isso derruba a atividade sexual, a vontade sexual, o desejo, o apetite, Eu chamo ela de mãe, ela me chama de pai, eu vou transar com a mãe e com o pai, Você vai fazer amor, não tem como. Você tem que assumir as atribuições do homem, do papel do homem e do papel da mulher. Homens, se cuidem. Vocês acham que depois que casa não precisa mais fazer mais nada? Veste a cueca do Bob Esponja, que é andar igual ao seu filho, desfilando pela casa. Ou então pega aquela cueca velha surrada. Não, você tem que jogar fora, comprar coisas novas. Não é porque você casou que agora não precisa mais da conquista, como ela disse, A beleza precisa estar evidente, Se a gente vê algo belo, aquilo chama atenção aos olhos. Entra num lugar feio e entra num lugar bonito, aquilo vai chamar atenção. A mesma coisa é para com você. Você é aquilo que precisa estar bem apresentado. O homem também precisa ter isso. Então, fugir um pouquinho desse paradoxo, dessa igualdade, que deturpa um pouco o que o homem pensa em relação à mulher, que deixa muitas vezes o homem inseguro, que deixa o homem fragilizado. Um homem, ele veio com as prerrogativas de ser exemplo, de ter palavra, Antigamente era assim, Seu avô falava, pode confiar no fio do bigode. As coisas eram feitas assim. Hoje em dia nem contrato mais vale, porque os homens já não têm mais a mesma palavra, Eu preciso ser exemplo onde eu estou como homem, eu preciso exercer a minha palavra, o meu poder de palavra, eu preciso ser o protetor. O homem tem que ter esse instinto protetor, ele tem que ter o instinto provedor também de prover. Isso quer dizer que a mulher não pode ganhar mais que ele? Pode, claro que pode. Se ele ganhar menos, ela vai ajudar. É papel, é função disso. E o acordo que vocês fazem na casa de vocês não nos dizem respeito. É a vivência de vocês. Agora, quando o homem tem saúde, tem disposição, não tem nada que o limite, não tem por que ele ficar jogando videogame em casa enquanto ela trabalha. Então, enquanto existir todos os fatores da testosterona, da saúde do homem, quem tem que estar à frente e prover a maior parte é o homem. Então, é o nosso papel. A mulher, ela tem um papel de ser sábia, de satisfazer, de ajudar, de ser uma ajudadora idônea perante ao homem. Esse é o papel dela, de estar junto, de estar contribuindo. Eu sei que numa sociedade doente é difícil falar disso. Agora, é importante que a gente perceba, para que a gente realmente tenha uma vida muito melhor. A gente tem uma sociedade de vida onde vocês hoje olham talvez e admiram, puxa, tem uma sociedade de vida, uma sociedade de negócio, como que vive tudo isso, É possível quando vocês viram lá na primeira aula sobre relacionamento, sobre expor os problemas, Trazer a nomeação correta das coisas, trazer à superfície as situações que são difíceis para que elas sejam corrigidas, porque senão situações pequenas ficam escondidas e quando elas saem elas estão podres.
Então eu não posso enterrar situações pequenas, eu tenho que trazer. E as grandes também. Então tudo quando eu trago, eu consigo resolução, eu consigo resolver para que o casal consiga ter uma vida de resultado. Se você quer ter uma vida de resultado, eu recomendo que você continue acompanhando os nossos conteúdos, continue aproveitando, volte, assista às aulas, reveja essa aula, né, a sua última aula, para que você possa ter a vista mais exuberante. E agora nós chegamos ao topo. Você fixou a tua bandeira no topo da nossa montanha. Chegamos ao final, né, de 30 dias de execução máxima, numa aula, uma contribuição da minha esposa na aula, um ato de sacrifício dela, como a gente falava, mas um ato de devoção, ser uma ajudadora idônea, como eu estou falando, né? Para que você possa criar no teu vínculo. Você estabeleceu tantas metas, tantos resultados, tantas estratégias. Olha no grupo, volta lá as coisas que você escreveu no grupo, que eu fico feliz de ver a todo momento. Né? Foram 30 dias que se passaram, a gente olha para trás e vê quanta coisa aconteceu. Agora é teu papel de convidar para assistir essa aula, o teu esposo, a tua esposa, para que vocês possam olhar todas as estratégias e juntos conseguirem ter uma sociedade de vida nesse ano, uma sociedade de vida próspera, de resultado, e que não agora sozinho, como você subiu até agora, mas que você suba com ele ao topo dessa montanha e vocês juntos consigam fixar a bandeira no lugar mais alto, na vista mais exuberante.